E aí, galera do Evoluindo, tudo certo? E quem fala é o Rafael. No vídeo de hoje eu quero te mostrar 7 erros que te impedem de investir e como você vai fazer para resolver eles ainda hoje. Fica comigo até o final do vídeo, porque esse vídeo com certeza vai te ajudar a agir e mudar essa situação. Então vamos começar pelo cenário atual do Brasil. O cenário atual, segundo pesquisas da B3, a gente sabe que apenas 3% dos brasileiros investem em ações. E além disso, 65% da população não tem nenhum tipo de investimento além da poupança. E com esses dados aqui, a gente percebe que o que falta não é só apenas dinheiro para investir, mas conhecimento e entender algumas coisas, alguns mitos aí que ficam na cabeça do pessoal quando se trata de investimento. E eu sempre falo aqui também que se a gente deixar dinheiro parado, esse poder de compra vai sendo corroído pela inflação e, com o passar do tempo, o nosso dinheiro não vai valer mais tanto quanto ele vale hoje. Por isso, investir é ainda mais necessário. Então, vamos ao primeiro dos 7 erros aí que impactam a sua vida. O primeiro é acreditar que precisa de muito dinheiro para começar. E aí muita gente fala, quando me sobrar uns 10 mil reais eu vou investir. Assim que eu terminar de fazer tal coisa, eu vou começar a guardar dinheiro para investir. E a realidade é que ainda hoje mesmo, com 10, 20, 30 reais, você consegue investir. E para quem está começando, o tempo ele é muito mais importante do que o valor inicial. Não só o tempo, mas desenvolver o hábito e a consistência em investir durante todo o mês. É que um ditado para mostrar esse ponto: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então não fique com essa crença limitante de que você vai precisar ter muito dinheiro para começar a investir, porque com muito pouco você já consegue começar. A solução para isso: defina um valor mensal que caiba no seu bolso, para que você consiga criar o hábito e ir adquirindo a consistência de investir. Mesmo que seja 50 reais ou menos, não importa. Você vai configurar esse débito automático para sua conta. Investimento, conta de corretora, enfim. E vai começar com investimentos acessíveis, preferência com baixo risco, para você ir começando nos seus investimentos. O segundo erro é o medo de perder dinheiro. Esse medo de perder dinheiro vem justamente da insegurança por não ter o conhecimento na hora de investir. Algumas pesquisas dizem que 78% dos não investidores citam o medo de perder dinheiro como a principal barreira para começar a investir. E isso acaba custando dinheiro, né? Aqui a gente sabe que 6,2% é a perda média anual da poupança contra a inflação. Ou seja, se aquilo que você conhece por investimento for apenas a poupança, você sabe que o seu poder de compra ele está sendo corroído ao longo do tempo. E a gente tem investimentos muito seguros, como por exemplo os títulos públicos do governo, que são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. Ou seja, você não tem por que ter todo esse medo na hora de fazer investimentos simples como esses aí. Para ajudar vocês na hora de tomar essas decisões, a gente tem que entender que alguns investimentos são mais arriscados do que outros, alguns vão oscilar mais do que outros, e você não precisa necessariamente se expor aos mais arriscados se você está começando, né? Como investimentos mais arriscados, a gente poderia citar ações e criptomoedas, risco moderados, fundos de ações, porque eles estão investindo em mais de uma ação por vez, o que acaba diluindo um pouco o risco. Fundos imobiliários, diversos fundos imobiliários aí são classificados como fundos de alta qualidade, ou seja, eles investem apenas em operações imobiliárias após uma extensa análise e selecionam aquelas que são mais seguras. Um risco menor ainda a gente tem CDBs e LCIs, que são garantidas pela FGC, e com o menor risco possível, a gente tem Tesouro Direto, por exemplo, que é garantido pelo Tesouro Nacional. Independente das classes de risco, vocês sabem que para equilibrar a rentabilidade com a segurança, vocês vão precisar de uma carteira diversificada, né? A diversificação vai melhorar o seu retorno e também vai diluir o seu risco. Se você está começando também, o ideal é que você fique com a maior parte dos seus investimentos em renda fixa, já que elas vão ter uma volatilidade menor, né? Renda fixa de preferência pós-fixada, volatilidade praticamente inexistente. E você vai ver que mês a mês o seu dinheiro está crescendo. E isso vai te incentivar a continuar nos seus investimentos. E aqui uma dica antes de começar a investir também, é o ideal é que você tenha a sua reserva de emergência antes de começar a investir. E essa reserva de emergência aí deve cobrir mais ou menos uns 6 meses das suas despesas em investimentos líquidos e com baixíssima variação, baixíssimo risco.
O erro 3 é não ter objetivos claros na hora de investir. Se você investe sem ter um objetivo, você não sabe para onde você está indo e nem onde você quer chegar, né? Você vai sair do lugar, mas não vai saber se está no caminho certo nunca. E aqui eu gosto de separar os objetivos em 3 grupos. Objetivos de curto prazo, seriam até 2 anos, de médio prazo e de longo prazo, 5 anos para mais. Assim que você definir esses objetivos, você vai ter muito mais claro aquilo que você precisa fazer nos seus investimentos para conseguir atingir eles. Claro que esses objetivos devem ser factíveis, né? Você tem que conseguir atingir esses objetivos, não adianta colocar objetivos muito irreais, ainda mais se você está começando a investir agora. E aqui tem aquele velho método para vocês estabelecerem as metas para vocês, elas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com um prazo definido, ou seja, temporais. A gente tem um vídeo no canal aqui só sobre a definição de metas utilizando o método SMART. O quarto erro é ficar procrastinando, deixando sempre para amanhã o que você pode fazer hoje, né? E aí a gente vê aqui, nesse exemplinho, o poder dos juros compostos, né? Alguém que começou a investir R$ 500 mensais com 25 anos de idade vai ter 1,2 milhões aos 60 anos. E alguém que começou aos 35 vai ter apenas 380 mil. Então o tempo, ele é o seu principal aliado na hora de fazer seus investimentos multiplicarem. E a solução é começar o quanto antes. Você ainda não tem conta em corretora, banco de investimento ou algo do tipo, né? Abra logo a sua conta, faça seu investimento ali, não interessa se seja 100, 50, 30, 20 reais, com 10 reais você consegue investir em alguns investimentos aqui no Brasil já e automatize, né? Crie o hábito para começar o quanto antes e ir adquirindo a disciplina e a consistência nos seus investimentos. Aqui uma frase do Serbasi: o momento perfeito para investir não existe, mas todo dia que passa sem investir é um dia de oportunidade perdida. E aqui, quinto erro, seguir as dicas de terceiros cegamente, sem ter os seus objetivos, sem ter o seu sistema, o seu método e investir. Então você vai se basear em grupos que estão dizendo para comprar ou para vender determinado ativo, influencers financeiros, que muitas vezes têm uma situação financeira completamente diferente da de vocês, estão num momento de vida completamente diferente, com objetivos completamente diferentes, então aquilo que eles estão fazendo necessariamente não vai se enquadrar na sua vida. E amigos e familiares também aí, pessoas próximas a você, que dificilmente vão ter conhecimento técnico para te orientar e podem muito mais te confundir do que te ajudar. A solução, é claro, desenvolvendo o seu conhecimento através de educação financeira, né? Existem excelentes livros aí como ponto de partida, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, por exemplo. Existem cursos gratuitos que você consegue fazer na internet. Existem canais, podcasts, enfim, de educação financeira. Você pode usar todos esses recursos aí para ir aprendendo e desenvolvendo seu método e conseguir progredir nos seus investimentos. O erro 6, já é um pouco mais para frente, né? Ignorar as taxas e os impostos. Taxa de administração, corretagem, impostos, eles vão consumir bastante da sua rentabilidade ao longo do tempo. Então, é sempre interessante que quando você vai tomar alguma decisão financeira, você leve isso em conta. E aqui, algumas soluções para isso, né? Escolher corretoras que não cobram taxa de corretagem, a gente já tem vários no mercado. Preferir fundos com taxas mais baixas, como ETFs, por exemplo. Entender tabela regressiva de renda fixa e usar as isenções de renda fixa aí para te ajudar com seus rendimentos. A gente sabe também que ações para vendas até R$ 20 mil por mês são isentas, então isso tudo é um bom ponto de partida para vocês começarem a tomar cuidado com os impostos nos seus investimentos. E por fim, último erro, desistir logo após a primeira perda. Investimentos têm volatilidade, isso faz parte do jogo e isso é até bom para um investidor que tem um método bem estruturado de investimento. Volatilidade vai permitir que você consiga comprar as coisas num preço mais barato em determinadas ocasiões, né? Então, para isso é importante que você tenha uma estratégia e um pensamento de longo prazo aí para seguir. Aqui um exemplo: o Ibovespa já caiu mais de 40% em crises como 2008 e 2020, mas ele sempre se recuperou. Então, se bolsa fazia parte da sua estratégia, você tem que levar em consideração que a volatilidade vai fazer parte do jogo e que isso
pode te ajudar também, não só te atrapalhar, né? Você olhar para o horizonte de longo prazo para perceber isso aí. E a solução para isso, além de manter os seus aportes regulares, né, que vai permitindo que você amenize esse efeito aí, por exemplo, é muito melhor investir R$ 1.000 por mês durante um ano do que R$ 12.000 uma vez só e esquecer aquele dinheiro lá, nesse sentido aí de volatilidade. Diversificar, né? Diversificação é o único almoço grátis no mercado financeiro. Definir as regras que você vai operar no seu método ali, sabendo quando vai vender, quando vai comprar, quando vai rebalancear. Ter isso bem claro na sua cabeça, para não tomar decisões precipitadas e promocionais e ignorar os cuidados de curto prazo, matéria de jornal, matéria de revista, sensacionalismo aí que vai tentar te induzir, vai tentar ser o mais sensacionalista possível para atrair leitores. Isso aí pode te influenciar negativamente, então tente se blindar contra isso aí. E recapitulando então, para fechar o vídeo, começar com o que tem, né? Começar o quanto antes, saber o seu perfil de risco, definir os seus objetivos com os investimentos, agir o quanto antes, continuar se educando com o passar do tempo, cuidar aí com taxas e impostos que vão ir prejudicando a sua rentabilidade ao longo do tempo e pensar no longo prazo. Perdas de curto prazo são normal, então a gente tem que focar no longo prazo e não desistir nas quedas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Podem deixar o seu comentário, dizer o que acharam e o que pode melhorar. E espero que tenham gostado. Valeu, nos vemos na próxima. Até mais.